Olá, meu nome é Fernando Luciano Magalhães Júnior. Sou graduando em Letras pela Unirio e esta pesquisa tem como área de conhecimento a educação. A pesquisa e este estudo se inserem nos campos da educação e da linguística aplicada, entendidos como interdisciplinares, abrindo possibilidades de diálogos entre eles e outras áreas do conhecimento. Estou vinculado à pesquisa intitulada As Ciências da Cognição e o Ensino de Leitura, avaliação e preparação de materiais didáticos para o ensino fundamental. E o meu plano de estudo se chama O Ensino de Leitura no Ensino Fundamental, análise de atividades do material didático carioca. Sou bolsista de IC Unirio e o professor responsável por esta pesquisa é o meu orientador Diego da Silva Vargas. Este estudo busca analisar atividades em livros didáticos para o ensino de leitura, assim como a pesquisa de referenciais teóricos que abranjam temas educacionais e linguísticos. O interesse por este estudo se deu por considerá-lo fundamental para a construção de um ensino melhor, sendo o ensino de leitura atual uma das principais razões para o chamado fracasso escolar. Quando se pesquisa sobre o modelo educacional atual, é importante perceber que este modelo foi formado nos anos 60 e que hoje já se encontra necessitado de uma renovação. Tal modelo dita o conteúdo que será trabalhado em sala de aula, pensando no que os alunos devem aprender e nas atividades que devem fazer, mas também direcionando o trabalho do professor de forma que use o material didático como condicionante de suas ações. O plano de estudo foi alterado em seu processo, já que o original previa a análise de materiais didáticos utilizados por professores em sala de aula, voltados para os anos iniciais, como também não era previsto que ocorreria a pandemia do Covid-19 e, como é uma circunstância que mudou drasticamente a vivência da população mundial, houve um interesse em trabalhar um livro didático que foi planejado por conta da pandemia e necessitado de uma adaptação para o meio virtual. Foi decidido o material do quinto ano do ensino fundamental, por entendermos que, como série final desta etapa de escolarização, seriam encontradas nele atividades que cobrissem o trabalho com a leitura em toda a sua diversidade. Este é o material que é usado como objeto de análise nesse plano de estudo. Os objetivos neste plano de estudos são contribuir para a minha formação no desenvolvimento da pesquisa como professor pesquisador, analisar atividades de leitura presentes em livros didáticos voltados para o ensino de leitura no ensino fundamental, em escolas brasileiras. Refletir sobre o ensino de leitura desenvolvido hoje na escola brasileira. Produzir propostas alternativas de ensino a partir do diálogo entre a teoria estudada e os resultados alcançados na prática da pesquisa, utilizando-se de conceitos como educação linguística e práticas de letramento. Como também tem o objetivo de refletir sobre como a relação professor-aluno é atravessada pelo uso do livro didático no exercício do ensino de leitura. Como pesquisador deste estudo, comecei em março de 2020. Fez parte desta pesquisa a leitura e a análise do material didático oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como de outros livros e textos teóricos sobre o tema do ensino de leitura e do conceito de livro didático, presentes na referência bibliográfica. Para o desenvolvimento da pesquisa, então, construímos, dentro de uma abordagem qualitativa, uma análise documental que teve como objeto de análise os livros didáticos que compõem o chamado Material Didático Carioca, produzido pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e disponibilizado online. As ações metodológicas deste trabalho constituíram-se, então, pela leitura de referenciais bibliográficos, seleção de livros
didáticos para a constituição de corpos de pesquisa, análise dos livros didáticos selecionados, análise das atividades selecionadas dentro dos livros e construção de reflexões sobre propostas alternativas de trabalho. Quanto à leitura de livro didático construído ao longo dos anos em nosso país, pude identificar, com base em diversos autores, que ele é pensado como o grande transmissor de conhecimento, como se o professor fosse uma ferramenta que é utilizada pelo livro, uma vez que todo o seu trabalho, teoricamente, estaria planejado no livro, através de sua adoção por uma determinada escola ou rede de ensino. Influencia-se o docente a trabalhar de forma condicionadora, sendo seu dever transmitir o conhecimento para alguém que detém pouco saber, ignorando-se também o conhecimento prévio trazido pelo aluno. Nesse sentido, posso compreender o uso do material didático dentro das teorias behavioristas, com o método escolar sendo pensado como um fabricador de alunos que chegam à escola para serem completamente moldados, o que está longe de ser algo que realmente funcionaria. Assim, por ignorar o conhecimento prévio do aluno, causa um desconforto nele, que não tem, no caso das atividades de leitura, sua leitura validada, segregando-se saberes e criando-se uma barreira à aprendizagem. Dessa forma, ele não desenvolve nem o prazer ao ler, nem habilidades e estratégias de leituras necessárias para o desenvolvimento de suas cidadanias, tornando-se um mau leitor. E também, o material didático acaba criando alunos que não gostam de ler por conta disso. Em relação especificamente ao material da Prefeitura do Rio de Janeiro, distribuído para os estudantes durante a pandemia do Covid-19 e disponibilizado online, pude identificar que as atividades que trabalham com textos não contribuem para o aluno pensar de forma inferencial, tendo questões em demasia em que só é necessário copiar um trecho do texto, o que é chamado de atividades de cópia-colagem, ou responder de forma mecanizada, com afirmações, negações ou pequenas respostas, onde só se pensa em frases e palavras. Assim, torna-se irrelevante para o aluno pensar sobre o texto, só sendo seu dever localizar o trecho que deve se focar para responder a atividades. Indo além, é possível perceber que as atividades que se propõem a incentivar o aluno a pensar sobre o texto limitam, na verdade, o leitor a apenas extrair informações do texto, baseando-se na hipótese de que o texto é um depósito de informações. Consequentemente, forma um leitor passivo, que, se não consegue realizar uma leitura em nível literal, permanece sem indagar outras questões que poderia perceber em outros livros de leitura. Sobre essas atividades que estão dentro do material didático carioca, eu selecionei algumas aqui para que eu pudesse exemplificar como as atividades elas não estão contribuindo para uma educação de qualidade. Nestas duas imagens que aparecem aqui, nota-se que são atividades muito genéricas e que não contribuem para uma leitura inferencial. E as questões só são necessárias achar o trecho do texto que dê a resposta para essa questão. Na primeira imagem, a pergunta como pode explicar o título, também só está falando para um pequeno trecho, que no caso seria o título, que ele deveria explicar ou qual a situação inicial do texto que o aluno só precisaria buscar dentro do primeiro parágrafo a situação inicial da história. Já na segunda página, já é mais notório de que o texto ele só quer que o aluno visualize este trecho de que ele está perguntando, que é demonstrado pelo uso de parênteses que a própria questão pede para o aluno olhar para essa pequena frase, esse pequeno texto,
trecho e tentar explicar de forma que ele não precise pensar sobre o texto, apenas nesse pequeno trecho dentro do texto que foi selecionado. E nessas outras duas imagens, que se encontram em páginas muito próximas, nota-se que as questões são muito similares e usam gêneros literários diferentes, o que seria algo bom, mas infelizmente fazem perguntas muito idênticas. Como se pode notar, essa pergunta da primeira imagem, ele pergunta qual a finalidade desses pedidos e onde se passa o acontecimento. Agora, na segunda imagem, você pode-se notar que ele faz a mesma pergunta de onde se passa o acontecimento. E também pergunta qual a finalidade deste texto. Como eu falei anteriormente, eles estão, por mais que utilizem gêneros literários diferentes, não são bons se você não utiliza de atividades que contribuem para que o aluno exercite e que existem gêneros literários diferentes e que deva trabalhar eles de formas diferentes também. Dentro do material, o aluno fica parte da formação de conhecimento. O material didático, portanto, é problemático em seu intuito e em sua existência, já que serve para padronizar a leitura e o ensino para todos os alunos. De acordo com Paulo Freire, situações sociais diferentes requerem caminhos de ensino diferentes, devendo-se pensar na vivência do aluno, utilizando palavras presentes na realidade dos alunos em atividades e textos que partam das experiências da turma, pensando em suas individualidades. Ao fim do período planejado do plano de estudo, pude alcançar um aperfeiçoamento efetivo para minha formação como professor pesquisador, conseguindo abranger diversos conceitos sobre os temas pesquisados. Com esta pesquisa, pude compreender o papel que vem sendo desempenhado pelos materiais didáticos do ensino de leitura e o que ele abrange, conseguindo apontar suas características e observar conceitos que considero, com base nas referências bibliográficas citadas neste estudo, que sejam inadequadas para um bom processo de aprendizagem de leitura, sendo essa inadequação um estímulo para me empenhar a investigar intervenções possíveis. Com este estudo, pôde-se observar como o modelo educacional tradicional está ultrapassado e que mudanças são necessárias. Em relação ao material da prefeitura, entende-se que ele deveria trabalhar em conjunto com o aluno leitor, trabalhando com seu conhecimento prévio. Também deveria trabalhar gêneros textuais diferentes com foco nessa diferença, ao invés do que é comumente empregado, o uso de textos em gêneros diferentes, mas com atividades similares. Além disso, é sugerível, com base nos textos teóricos estudados, o trabalho de hipóteses de leitura do trabalho com objetivos de leitura e do ensino de leitura com foco no nível inferencial. Obrigado. Esta é a minha apresentação.